Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Eduarda, Clarice. Bem, pessoal, hoje vamos... Só um minutinho. Hoje, a minha intenção é corrigir os exercícios que foram feitos na aula passada, atividade avaliativa. No entanto, eu disse que aqueles que não teriam terminado ainda teriam um tempinho para terminar. Então, vejamos, vou esperar um pouquinho para observar se algum aluno que esteja aqui não tenha terminado a atividade avaliativa passada na aula anterior. Essa atividade foi disponibilizada na plataforma web, Escola Web, para vocês fazerem. Só um minutinho. Eu recebi, sim, Larissa. São as respostas do exercício que foi passado na aula anterior. Atividade avaliativa. Por isso eu vou aguardar mais um pouquinho para o caso de alguém não ter terminado ou terminar. Quem não enviou ainda as respostas, pode enviar pelo próprio chat aqui da aula, que eu confiro.
A atividade a qual eu me refiro é essa atividade que foi passada na aula anterior. A outra atividade é para mandar também pelo chat. No entanto, na outra atividade, você precisa explicar, não somente dizer qual é a opção que você marcou. Então, lembro mais uma vez que essa atividade está na escola web, correspondente à aula anterior. E havia ainda outra atividade de outra aula. Isso aí, Matheus, Gabriele. Gabriele, no seu caso, falta da aula anterior, que é esse que está na tela. Certo, pessoal? Quem não enviou ainda, eu vou guardar, como eu disse na aula passada. Vou aguardar mais uns minutos. Não precisam correr. Agora, aqueles colegas que não enviaram, nem presencialmente, nem por e-mail, infelizmente não receberão os pontos relativos a essas atividades.
Isso. Então, eu estou recebendo pelo chat as respostas. Podem enviar ainda. Vou dar mais 10 minutinhos. Bem, pessoal, então, já que todos enviaram, os que estão presentes, vamos começar a correção dessa atividade. Essa atividade, só um minutinho que alguém mandou uma mensagem aqui. Assim. Na questão 1, temos um anúncio. Primeiramente, é preciso saber que estamos no âmbito das funções da linguagem. Nós partimos do pressuposto de que cada uso da linguagem tem uma intenção. No caso de um anúncio, a intenção, evidentemente, é vender um produto ou um serviço. Então, temos um anúncio, claro que do século XIX, no qual se procura vender uma ama de leite. Naquela época, havia distinção das escravas
daquelas escravas que ficavam na casa grande, porque havia as escravas da senzala, que ficavam com trabalho pesado, e havia as escravizadas que ficavam na casa grande, que tinham certa regalia. Essas escravizadas que ficavam na casa grande eram divididas entre ama seca, ou seja, aquela que cuidava dos serviços gerais, e a ama de leite, aquela que amamentava os filhos das sinhás. Por quê? Porque as sinhás não queriam ficar com os seios caídos. Por isso, a tarefa de amamentar o bebê era passada para a ama de leite. No caso, a ama de leite, evidentemente, tinha seu próprio bebê, mas ela deixava de amamentar o seu bebê para amamentar o bebê da sinhá. E aqui, então, temos o anúncio da venda de uma ama de leite, possivelmente, só um minutinho, possivelmente a pessoa que tinha essa ama de leite já não quer mais ter filhos, né? Então já não precisa dessa ama de leite. E o anúncio diz: vende-se uma preta, muito moça como cria, sabendo lavar perfeitamente e bem desembaraçada para o serviço doméstico. É muito sadia, e o motivo da venda é não querer servir mais a seus antigos senhores, para tratar no Largo do Carmo, número 75, Sobrado. Então vejam como é curioso o motivo da venda dessa escravizada é o fato de que ela não quer mais ficar naquela casa. Então havia a opção de vender para alguém que quisesse aquela escrava, né? É o que acontece aqui. O que nos interessa saber nesse anúncio é quais são os elementos da comunicação aqui presentes. Quem é o emissor? Né? O emissor é aquele que transmite a mensagem. Neste caso aqui, é o anunciante, que dispõe da mulher escravizada. Quem é o receptor? Senhor de escravos, na linguagem da época. O mais correto seria dizer que é uma senhora de escravos. Porque quem tem interesse em um anúncio como esse é a mulher que não quer amamentar seus bebês, né? Ou que quer uma auxiliar na casa. Qual é o canal? É a língua portuguesa? Não. A língua portuguesa é o código pelo qual a mensagem é transmitida. E qual é o código? É a mídia impressa? Não, o código é a língua portuguesa. Então, temos uma inversão aqui. O canal é a mídia impressa, no caso, o jornal, ou seja, o canal é um instrumento material por onde a mensagem é transmitida. O código é a linguagem utilizada para a construção da mensagem, no caso, é a língua portuguesa. E qual é o referente, ou seja, o assunto? A venda de uma ama seca? Não, é a venda de uma ama de leite. Então, quais são as opções corretas? Né? É a 1 e a 2? É a 1, 2, 3 e 4? 1, 2 e 3? É a 1 ou a 3 e 4? Bem, a única opção correta é a letra C, a primeira. Porque o anunciante é o emissor. Agora, o receptor para essa mensagem, qual é o público-alvo aqui? O público-alvo é, no caso, uma senhora de escravos e não um senhor de escravos. Portanto, é a letra C a opção correta.
Nessa questão número 2, temos novamente o emprego das funções da linguagem. É um anúncio. Descubra e aproveite um momento todo seu. Quando você quebra o delicado chocolate, o irresistível recheio cremoso começa a derreter na sua boca, acariciando todos os seus sentidos, criado por nossa empresa. Paixão e amor por chocolate, desde 1845. O texto publicitário tem a intenção de persuadir o público-alvo a consumir determinado produto ou serviço. No anúncio, essa intenção assume a forma de um convite, estratégia argumentativa, linguisticamente marcada pelo uso de que o convite está ligado à função apelativa, aquela na qual você se dirige ao receptor. E como nós nos dirigimos ao receptor, indicando que ele deve fazer isso ou deve fazer aquilo? Por meio de verbos no modo imperativo. Então, a alternativa correta é a letra C. Só um minutinho que alguém mandou alguma mensagem aqui. Assim. Vamos agora à questão 3. Essa questão diz respeito a como você se lida com o Twitter. Vivemos a era da exposição e do compartilhamento. Público e alvo começam a se confundir. Público e privado, aliás, começam a se confundir. A ideia de privacidade vai mudar ou desaparecer. É bem verdade isso, porque nós estamos numa era agora das redes sociais usadas muito intensamente, em que nós não temos mais vida privada. Na época dos nossos pais, na época dos nossos avós, falava-se muito em intimidade, em preservar a intimidade, em roupa suja se lava em casa. Usavam-se alguns provérbios para indicar como a vida familiar, a vida íntima, era diferente da vida pública. Então, na rua, você podia se comportar de tal maneira, mas em casa, o que acontecia em casa ficava ali. Às vezes, então, uma pessoa passava por algum problema familiar, seja de violência doméstica, ou seja, uma depressão, seja desemprego, qualquer que seja esse problema, mas não falava publicamente. Hoje, com as redes sociais servindo como um diário íntimo, mas é um diário íntimo que você publica. Então, como você publica o seu diário íntimo, ele deixa de ser um diário íntimo. Embora haja uma diferença, porque quando você escrevia no seu diário, você contava coisas não necessariamente boas apenas. Você desabafava sobre problemas que você eventualmente tinha. Agora, nas redes sociais, pouca gente faz isso, embora haja pessoas que façam. A maioria das pessoas publica somente os seus momentos felizes ou supostamente felizes. Isso significa que temos aqui, então, um problema, porque todos nós temos momentos difíceis, mas nós não temos mais aquele diário em que nós escrevíamos sobre os nossos problemas. Então, dá-se a impressão de que nós somos esquizofrênicos. Nós não estamos bem às vezes e corremos para a rede social publicar algo indicado que você está bem.
Isso acontece com certa frequência e não é raro que muitas vezes a pessoa que publica muitas fotos, muitas postagens bonitas, com mensagens bonitas, possivelmente esteja com depressão e, às vezes, em casos extremos, a gente se surpreende ao ver que a pessoa que publicava toda semana foto na praia, na academia, cometeu suicídio, por exemplo. Acontece, infelizmente. Porque nós não... A sobrecarga de conflitos acaba ficando sem uma forma de você escoar, de canalizar, porque nas redes sociais não pega bem você transmitir sentimentos ruins, porque isso vai fazer com que você perca seguidores e likes. Então, nós temos uma situação na qual a intimidade não existe mais, porque o público e o privado se misturaram, só que você não tem total liberdade para expor os seus sentimentos, os seus medos e as suas frustrações. Isso faz com que você tenha uma sobrecarga emocional, como eu disse, muito maior. Então, é bem verdade, sim, que no universo da tecnologia super avançada, da exposição constante, não existe mais o privado, né? Algumas pessoas realmente vão às redes sociais para desabafar, para contar que sofre abuso, que sofre, que está em um relacionamento abusivo, que foi assediado no trabalho. Geralmente pessoas com mais visibilidade, né? Costumam fazer isso. Bem, então, diante desse panorama, há aqui algumas dicas para usar o Twitter. Coloque-se no lugar do seu leitor. Você gostaria de saber que alguém está comendo um lanche? Porque é muito comum pessoas publicarem no Twitter, mas sobretudo no Instagram, que está num restaurante chique, comendo alguma coisa, posta foto, que está na praia, tal, posta foto, dando a impressão de que, assim, eu tenho uma vida maravilhosa. E você? O que você está fazendo aí? A outra pessoa está em casa fazendo trabalho de matemática. Vê o amiguinho, postou agora mesmo no Instagram que está em Búzios, Angra dos Reis. E às vezes a pessoa não está nada. A pessoa faz uma viagem nas férias, mas deixa para publicar as fotos gradativamente. Então, publica uma foto hoje, daqui 20 dias publica outra, depois publica outra. Há pessoas que têm até o dia certo para publicar as fotos. É o dia em que vai receber mais likes. Então, quem vê pensa, nossa, fulano de tal viaja muito, e eu estou aqui fazendo meu trabalho de português, de matemática, estou estudando para a prova. Quem que não fica deprimido numa situação dessa? Mas, na verdade, então, são aparências, né? Cuidado com o que você vai publicar. Você quer mesmo que todo mundo saiba detalhes de sua vida afetiva ou sexual? Então, há pessoas que extrapolam um pouco, publicam, né, fotos, vídeos indecentes, né, expondo a sua vida sexual. Encontre uma velocidade ideal de mensagens. Se forem poucas, ninguém vai segui-lo. Se forem muitas, as pessoas vão deixar você de lado. Então, se você não posta nada nas suas redes sociais, as pessoas não vão ficar interessadas em seguir você, porque as pessoas querem ver. Nós estamos na sociedade hoje da visualização. O olhar hoje, dos sentidos, é o mais aguçado.
Nós temos necessidade de ver. E se você não publica, não posta, ninguém vê. E se você posta toda hora também, as pessoas não vão conseguir acompanhar o seu ritmo de postagens e, evidentemente, você vai ficar de lado, né? Use a busca para encontrar pessoas e assuntos que lhe interessam. Eu creio que essa é uma vantagem das redes sociais, uma vez que se você gosta de determinado lazer, de determinada atividade, de determinado tipo de música, se você gosta de futebol, ou se você gosta de tênis, se você gosta de sertanejo universitário, o que quer que seja, você consegue encontrar um grupo de pessoas que também gostam da mesma atividade que você, algo que não acontecia fora do ambiente das redes sociais. Porque não tinha como você perguntar às pessoas, você gosta disso? Gosto. Então você vem ser meu amigo. Não teria como você ficar pesquisando, né? Às vezes, casualmente, você fazia amizade com alguém que tinha algum interesse parecido, mas não era tão simples. Hoje você encontra, então, um grupo enorme de pessoas que gostam, por exemplo, de pescar. E aí você se interage com essas pessoas. Eu acho que há um lado bom e um lado não tão bom nisso. Quando você encontrava as pessoas que gostavam, né, de atividades parecidas, casualmente, você estabelecia logo de cara um laço com essa pessoa. Então, geralmente, nos primeiros dias de aula, você descobre que o colega gosta de videogame. Você gosta também, vocês vão, então, estabelecer ali já um laço de afinidade que pode desencadear uma amizade. Agora, se você gosta de videogame e você entra numa página, né, de rede social e encontra 5.000 pessoas que também gostam de videogame, é mais difícil você estabelecer, embora você tenha mais chances de encontrar pessoas que gostam do que você gosta, mas ali é tanta gente que fica até difícil de você interagir bem com alguém. Então, são os prós e os contras das redes sociais. Aprecie com moderação. O Twitter pode dispersá-lo se estiver concentrado. Deixe-o fechado. Dose o tempo que você gasta com ele. Então, muitas vezes, nós deixamos de fazer as atividades escolares, atividades de trabalho para ficarmos no Twitter, no Instagram e em outras redes sociais. Isso acaba escravizando o nosso tempo, porque, claro, é muito mais atrativo você ficar nas redes sociais do que, às vezes, ler um livro denso, do que, às vezes, estudar física. Mas é preciso, então, no momento que você vai estudar, que você deixe de lado o Twitter ou as redes sociais. Gente, não dá para você estudar com o celular do lado. Se você vai estudar, deixe o celular no outro cômodo, porque a tentação de você mexer é muito grande. Se a conversa começar a ficar longa, ligue para a pessoa ou use, aqui no caso o MSN, mas nós não usamos mais, ou use o WhatsApp. Porque não dá para você ficar ali naquela rede social, porque às vezes acontece de você no Twitter ou no Instagram começar a conversar com alguém no meio de uma postagem. E vocês acabam entrando em uma conversa que só interessa a vocês dois. E fica estranho você manter uma conversa ali, numa postagem, aparentemente que não tem a ver com o assunto de vocês, e as outras pessoas vão ficar perdidas. Então, nesse caso, você deve ir chamar a pessoa no privado para conversar, ou então ir. Veja que existe o privado. Nós falávamos agora há pouco
que a vida privada se misturou com a vida pública, mas, curiosamente, nessas redes sociais existe o privado. Só que o privado aqui, ele está submetido ao público, porque o público, digamos que é a regra, e a exceção, quando você quer falar algo muito particular, você chama aquela pessoa no privado, né? E esse privado, ele é público também, porque dependendo da conversa, a pessoa pode printar e depois chantagear você, depois divulgar. Então, até o privado do público não é o privado da vida privada que nós tínhamos antigamente, ou que nossos pais e avós tinham. Não tente ler tudo, é impossível. De tempos em tempos, avalie se você quer realmente seguir todas aquelas pessoas. Porque é muito comum alguém ficar seguindo todo mundo e ler todas as mensagens. Não dá, ou curtir todas as fotos. Aí hoje eu vou tirar a tarde para ficar curtindo foto. Você vai gastar sua tarde toda, né? Pessoal, na próxima aula, nós terminamos a correção dessas atividades, porque o tempo aqui já está esgotado. São muitos exercícios. Eu vou passar a nota desses que enviaram agora,